Ei, gente! Staff de Gustavo Nunes não deseja ir jogar na Arábia Saudita. O jogador também deu a sua vontade, ou explanou a sua vontade ontem nos bastidores, ou no pós-jogo de Grêmio 2, Fluminense 1, na saída do estádio Couto Pereira. Gustavo Nunes falou e disse que deseja jogar na Arábia Saudita. A proposta do clube árabe do Al Qadsiya, ela é muito boa e ela foi aceita pelo Grêmio. A tendência é que Gustavo Nunes não jogue na Arábia Saudita. Ele tem outras duas propostas. Na verdade, uma proposta oficial, que é bem abaixo do que essa proposta da Arábia Saudita, e uma sondagem do futebol espanhol, do Girona, que acaba de perder o Savinho para o Grupo City. A gente vai falar também de uma curiosidade. Esta equipe que está tentando contratar o Gustavo Nunes está contratando uma leva de excelentes jogadores. O futebol saudita, por si só, está cada vez mais contratando jogadores de tamanho gigante, jogadores renomados, mas também agora está abrindo as portas para jogadores jovens. Por exemplo, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo contratou o Bento, goleiro do Atlético Paranaense, por uma bagatela, goleiro de seleção brasileira e que tinha mercado na Europa, pois o Bento decidiu jogar no Al Nassr. Já Gustavo Nunes não quer deixar o Grêmio para a Arábia Saudita, mas eu preciso te colocar aqui que o Al Qadsiya está contratando jogadores, por exemplo, como o Paulo Dybala. A gente fala sobre isso depois da vinheta. Os valores oferecidos pelo Al Qadsiya são gigantes. 16 milhões de euros na bucha, 96 milhões de reais, mais 4 de euros em bonificações, chegando num total de 120 milhões de reais. O Al Qadsiya bate na vontade do Gustavo Nunes, na vontade do staff do jogador. Gustavo Nunes ontem, na saída do Couto Pereira, deixou claro: quero jogar na Europa, não vou para a Arábia Saudita. O staff do jogador quer colocá-lo na Europa. E da Europa ele tem sondagens também. Uma delas da Inglaterra, proposta oficial, bem abaixo do que o Grêmio quer, bem abaixo dessa proposta da Arábia Saudita. A outra, uma sondagem do Girona, que, repito, acaba de perder o Savinho, jogador de seleção brasileira, para o Manchester City. O Girona vai jogar Liga dos Campeões nessa temporada. Poderia ser um belo destino jogar a La Liga. Então, Gustavinho tem sim algumas possibilidades para jogar na Europa nesta janela ainda. O problema é que nenhum desses dois clubes ainda chegou perto da proposta que o Al Qadsiya fez ao Grêmio. Além disso, esta equipe que quer Gustavo Nunes na Arábia Saudita acaba de contratar Paulo Dybala, acaba de contratar o zagueiro ex-Real Madrid Nacho, campeão da Liga dos Campeões, o atacante Aubameyang, o Nandes, ex-Cagliari, que foi muito sondado aqui pelo nosso rival internacional, Ezequiel Fernandes, do Boca Juniors, e mais. Eles estão interessados em outros jogadores tops na Europa. Não seria uma boa ideia para o Gustavo Nunes jogar com Dybala, Nacho, Aubameyang? O Gustavinho tem 18 anos. Ele pode muito bem ficar na Arábia Saudita, vamos lá, até os 22 anos, se ele quiser. 18 não, né? 19, 20, 21, 22. Ele pode ficar 4 anos na Arábia Saudita, fazer a vida, porque o contrato que os caras estão oferecendo para ele é um contrato de 1 milha por ano, por mês. 1 milha por mês são 12 milhões por ano. São 48 milhões em 4 anos. Acabou, fez a vida. E aí, aos 22 anos, ele pode muito bem pegar o caminho da Europa. O Grêmio vendeu o PP, o Cebolinha, todos eles com 22 para 23, o Matheus Henrique,
o Arthur. Então, ele pode sim jogar na Arábia Saudita e daqui a 4 temporadas ir para a Europa, porque ele ainda tem 18 anos. E ele jogaria ao lado de Dybala, ao lado do Nacho, multicampeão com o Real Madrid, ao lado do Aubameyang. O porquê não ir para a Arábia Saudita? O porquê não fazer a sua vida em 4 anos e depois ir para a Europa? Inclusive para um gigante, por que não? Será que ele ficaria escondido? Ele pode fazer outro caminho também. Aceitar ir para a Arábia Saudita agora. Fecha contrato de 5 anos. Com 22 anos, ele volta para o Brasil, joga uma temporada, se destaca e volta para a Europa. É fácil, é simples. Se ele tem futebol, e ele tem futebol, ele conseguiria fazer isso. Mas o Gustavo Nunes não quer. O staff não quer. E aí a gente tem 2 possibilidades na Europa neste momento. O Girona e também o Brentford. Inglaterra e Espanha. A proposta do Brentford, ela foi recusada. Ela é bem abaixo, repito, da proposta da Arábia Saudita. Já o Girona ainda não tem proposta oficial feita, mas eu vou repetir. Eles acabam de perder o Savinho. Poderia ser Gustavo Nunes a ser contratado para substituir o Savinho, jogador de seleção brasileira, jogador de Copa América, jogador que agora é do Manchester City. Curiosidade também, né? O dono do Girona é o irmão do Pep Guardiola. Só pra, né? Isso explica mais ou menos o porquê que o Savinho tá no Manchester City. Curiosidade: o time que quer Gustavo Nunes na Arábia Saudita acaba de contratar Paulo Dybala. Olha, eu na idade do Gustavinho, eu iria, faria a vida e depois, aos 22 anos, jogaria na Europa. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!